Bom dia aos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nós. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta grandiosa e honrosa oportunidade de estar nesta manhã fazendo esta devocional. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Assuério Soares, pela confiança que nos foi depositada, e também ao nosso coordenador, irmão José, que é o nosso coordenador da HCM, e também ao corpo diaconal, que tem como presidente o nosso irmão e diácono Heraldo. Agradecer a todos os ministérios desta igreja por sempre estar orando por mim e por minha família. Bom, meu nome é Edmilson Santos, faço parte da Igreja Batista de Tegipió, no qual faço parte do ministério HCM, que é Homens em Cristo em Missão, e também sou secretário deste ministério, no qual tem como coordenador o nosso irmão José, tem como vice-coordenador o nosso irmão Sérgio, tem como primeiro tesoureiro o nosso irmão Manuel e o segundo tesoureiro o nosso irmão Jorge. Bem, gente, esse mês, como todos os meses, nosso pastor sempre coloca um tema para que nós possamos estar aí o mês todo debatendo e aprendendo. E nesse mês, Deus colocou mais um tema desafiador no seu coração, né? E esse tema é justamente o que nós vamos abordar nesses 20, 30 minutos que estaremos aqui falando sobre o tema do mês. Mas antes de falar do tema do mês, eu quero falar um pouco da HCM. A HCM é um ministério da igreja no qual o nosso coordenador, o nosso líder, irmão José, está à frente há anos e vem desempenhando um ótimo trabalho para Deus, né? Porque tudo aqui é para a honra e glória do seu nome, né? Então ele vem desempenhando um trabalho muito bem sucedido, né? Os homens, quando chegam em nossa igreja e que estão na nossa igreja e que acompanham os cultos, o irmão José tem aquele olhar milimétrico no qual o nosso bom Deus lhes dá para estar trazendo e convidando os homens para que a gente possa estar nesse ministério cada dia mais fortificando, né? Ele, tudo para a honra e glória de Deus. Nesse olhar do irmão José, que convida o homem ou os homens para estar para participar do ministério, que nós temos nas quintas-feiras, nós temos culto de missão na nossa igreja. Ele começa de 7 e vai às 8 da noite. E nós entramos em sala de 9 até, no máximo, 9h15 da noite. E nessa 1h15 que temos entre os irmãos, é uma hora que temos para aprender mais da palavra de Deus, aprender mais um com os outros, porque ninguém é sabedor mais do que ninguém. Todos nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nessa sala nós nos confraternizamos, nós louvamos, nós bendizemos e nós engrandecemos o nome de Deus. E também fazemos jus para que podemos ter mais conhecimento da palavra de Deus. Por conta dessa questão de pandemia, estamos sem ter a sala, mas a próxima quinta-feira está voltando o culto presencial, além da live, na igreja. E eu quero convidar você, homem, que está nos ouvindo, está nos escutando, independente que seja evangélico ou não, estamos convidando o Senhor para que venha participar do nosso culto de missões. Não vamos ter divisão de sala no momento, mas certamente o nosso pastor já está tomando todas as medidas necessárias e adequadas
sanitárias, para que possamos, nas quintas-feiras, fazermos as nossas divisões de sala, que não só é a HCM, sim todos os ministérios que envolvem a igreja. Esse é uma breve em síntese do que a HCM ela realmente faz para os homens. Então vamos lá, meus irmãos. O tema do mês, como eu assim coloquei no início, é mais um tema desafiador que Deus colocou no coração do nosso pastor. E o tema desse mês é: quando a igreja ouve a voz de Deus. A divisa se encontra em João 8,47, que diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não a escutais, porque não sois de Deus. É um tema forte, um tema desafiador, como todos os temas que Deus coloca no coração do nosso pastor. E para falar um pouco desse tema, nós vamos agora começar a nossa devocional, né? Antes de nós começarmos esta devocional, quero deixar para a meditação dos irmãos e de todos que estão nos escutando uma meditação que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 15, que diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus: bebe água da tua fonte, bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Que Deus possa colocar em seu coração essa meditação nesta manhã. Bom, gente, o tema: quando a igreja ouve a voz de Deus. A voz de Deus nada mais é do que a sua palavra. Podemos aqui enumerar vários versículos da palavra de Deus, mas assim, Deus tocou no meu coração de colocar 5 versículos para que a gente possamos fazer essa devocional. Primeiro foi 1 de João, versículo 4, capítulo 4, versículo 6, que nos diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro, né? Então, Deus está nos dizendo aqui que, mesmo a gente sendo de Deus, nós temos a questão do erro. Então, o que é que ele diz aqui? Nós somos de Deus. Por que nós somos de Deus? Porque hoje somos salvos e remidos pelo sangue do Espírito Santo de Deus. E ele diz aqui, né? Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Ô, meus irmãos, quando vamos fazermos, como vamos sair para evangelizar, encontramos pessoas que nos escutam, que estão com sede da palavra. Ela só está esperando que nós possamos falar mais de Deus para eles, né? Desse maravilhoso Deus. E aqui diz a palavra ainda: aquele que não é de Deus não nos ouve, né? Porém, temos que falar de Deus para essas pessoas, não é verdade? Então, também diz aqui: nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. É aquela história, irmãos. Quando formos falarmos desta palavra, como formos falarmos dessa palavra para este que às vezes não quer nos ouvir, não deveremos estar com espírito de erro. Devemos estar preparados, pois bem sabemos que não somos o dono da verdade, mas temos a palavra e anunciaremos a palavra da verdade através da Bíblia, que é a palavra de Deus. E teremos que ser sucinto em determinadas situações, mas também teremos que ser agressivos, de um bom sentido da palavra, para anunciarmos o Evangelho. Cabe a nós
nos prepararmos para tal. O segundo capítulo encontra-se em Salmo 119, capítulo 11, que diz assim, a santa gloriosa palavra de Deus: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glórias a Deus. O salmista Davi, o homem que Deus amou, que era amigo de Deus, ele está aqui simplesmente nos dizendo que o caminho que temos que seguir, não tem outro caminho, o caminho que temos que seguir, pois seremos tentados a todo momento, mas quando a lei de Deus está em nossos corações, certamente passaremos por essas tentações demoníacas que o mundo nos oferece. O terceiro livro encontra-se em Provérbios, capítulo 15, verso 1, que diz assim a santa palavra de Deus: a resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Então, meus irmãos, neste provérbio podemos ter a certeza que jamais devemos anunciar a palavra de Deus como se fôssemos donos da verdade. Mesmo nós sabendo que ela é verdadeira, porém não pode ser levada de forma brusca e sim branda. Mas quando se fala em branda, não quer dizer que não seja com altivez, com veemência, com força, acima de tudo com sabedoria, inteligência também, para que não possamos suscitar a ira daquele que não quer nos ouvir. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. O quarto livro que assim Deus tocou no meu coração se encontra em Romanos, é uma epístola de Romanos, que Paulo escreve, capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte, a santa e gloriosa palavra de Deus: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Glórias a Deus. A Bíblia nos conta a história de uma mulher adúltera, no qual foi jogada nos pés de Jesus pelos fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus da época são aqueles que conheciam todo o processo da palavra de Deus, que ficava nas sinagogas, que ensinava, mas não colocava a palavra de forma exata. Ou seja, conhece bem a palavra, mas a pratica de forma errada. Então, eles jogaram a mulher nos pés de Jesus para que Jesus pudesse julgá-la. Pois na lei de Moisés, da época, ela teria que ser apedrejada porque cometeu adultério. E eles enquadraram Jesus e dizem: o Senhor, o que diz? Os fariseus queriam que Jesus, por sua vez, acusasse-a. E ele, diz a Bíblia, glória a Deus, e ele baixou-se e começou a rabiscar o chão. Na Bíblia não diz o que ele rabiscava ali naquele momento. Pois bem, Jesus sabia que os fariseus queriam lhe armar uma arapuca. Isso era de verdadeiro. Jesus levantou-se e disse a todos que estavam presentes a seguinte frase: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a jogar pedra. Glória a Deus. Essa passagem está em João, capítulo 8, versículo 7. E tornou-se Jesus a se baixar mais uma vez, e começou mais uma vez a rabiscar o chão.
E começaram a sair aqueles homens, um por um, a começar pelos mais velhos. A Bíblia diz aqui pelo mais velho, mas a gente podemos imaginar que o mais velho aqui é o chefe da sinagoga, aquele que dizia que estava falando da palavra de Deus. Foi o primeiro a sair quando Jesus colocou esta frase, glória a Deus. E quando eles todos saíram, Jesus rabiscando o chão, e não tinha ainda prestado atenção. E quando Jesus voltou a atenção para a mulher, ele lhes perguntou, a mulher que estava lá nos seus pés no chão: cadê eles? Ninguém a condenou? Ela disse: não. Então Jesus respondeu para ela: glórias a Jesus, eu também não a condeno. Glória a Deus. Agora vá e abandone a vida de pecado. Está escrito essa passagem também em João, capítulo 8, versículo 11. A lei, meus irmãos, nos leva a Jesus. Ela é a nossa única esperança. Quebramos os mandamentos de Deus. Cada um de nós precisamos do seu perdão. E se precisamos mudar a partir dos nossos pecados, Ele, com certeza, nos perdoará. E o quinto e último livro que nós vamos aqui colocar para essa devocional, que Deus colocou no meu coração, está em Romanos, capítulo 9, versículo 20, que diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus: mas o homem, quem? Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Glórias a Deus. É muita interrogação, né? Mas a Bíblia também nos conta que havia, a época que Jesus entrou lá em Jerusalém, havia uma grande sensação da multidão quando Jesus entrava, montado em seu jumento. Sensação esta que a multidão pensava que o reino de Deus se manifestaria naquele momento, como diz em Lucas, capítulo 19, versículo 11. A palavra de Deus nos ensina que o reino de Deus será estabelecido e que isso continua sendo o fruto, e que isso continua sendo no futuro, pois o Messias virá para estabelecer o seu reino. Lá em Salmo 22 e em Isaías 53, nos ensina que primeiro o Messias viria para sofrer pelos nossos pecados, naquele tempo, este conceito estava muito ausente das pessoas. Elas queriam um rei de forma que elas desejassem. Queriam um rei, um Messias, que fossem do jeito delas, e jamais do jeito verdadeiro do rei e do Messias. Eles queriam que Jesus destruísse Roma, ao invés de perdoar os seus pecados e sua religião. Para os dias de hoje, há pessoas desse mesmo jeito. Elas querem riquezas, elas querem sucesso, elas querem felicidade, porém esquecem que Deus pede obediência, compromisso e sacrifício. Elas gostam de Deus até quando Deus resolve os seus problemas. E quando Deus não resolve os seus problemas, elas ficam descontentes com Deus. Essa é uma realidade, né, meus irmãos? Elas ficam descontentes com Deus porque Deus não resolve os seus problemas. Mas a gente sabe que a realidade é outra. Se não tiver o sacrifício lá, não tem como, né? Então, quem somos nós para discordarmos com o que Deus nos diz?
Deus é capaz de algo que o agrada quando e com quem Ele quiser. Essa é a realidade, né? Nós nem sempre gostamos, porque nem sempre é o que queremos. Glórias a Deus. Tudo que Deus nos faz, nem tudo é da forma que a gente quer. Tem que ser dentro da forma da vontade de Deus. Se nós não entendermos isso, certamente iremos murmurar contra Deus, né? Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele faz o que bem quer e quando Ele quiser e a quem Ele assim quiser. Esta é a realidade de Deus. Essa é a realidade que a gente tem que realmente colocar na cabeça, que tudo é da forma que Deus assim determina. Amém, meus irmãos? Que Deus possa, com essa devocional, com essas palavras que veio da santa e gloriosa palavra de Deus, que Deus colocou e nos deu essa oportunidade de estar aqui nesta manhã, colocando para os irmãos, que a gente possa aqui fazer uma breve reflexão e que a gente possa nos irmanar, estar mais próximo de Deus, como bem diz o nosso tema, né? Quando a igreja, que somos nós, ouvimos a palavra de Deus. Então, meu irmão, fica aqui umas perguntas, né? As perguntas que fazemos a nós mesmos será que estamos realmente ouvindo a voz de Deus? Ou seja, estamos mesmo lendo, vivendo e praticando a sua palavra? Que o nosso bom e valioso Deus, com sua infinita misericórdia, nos proteja sempre. Vamos fazer a oração de encerramento, agradecendo ao nosso grande e valoroso Deus. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, por esta manhã de estar aqui na Tua presença, Senhor, e como pecador, mas remido no Teu sangue, falando da Tua palavra direcionada, que veio do meu coração, mas que veio primeiramente com a Tua concordância, Pai. Obrigado por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Paz, querido, eu sou Asuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faz tua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.